Oi pessoal, bom dia. Bom dia pra vocês, que aqui tá de noite, eu tô gravando à noite. Mas bom dia pra vocês. Hoje a nossa atividade aqui, ó, é Buriti de matemática, tá bom? A gente vai fazer exercícios de adição e subtração com probleminhas, tá? Então a tia vai ler com vocês, vai explicar pra vocês pensarem um pouquinho e ver que continha que vocês vão fazer, tá bom? Antes desse vídeo aqui, a tia colocou um vídeo do YouTube falando de dúzia e meia dúzia. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir o vídeo. Ou pode primeiro ver esse vídeo aqui, só que tem um exercício aqui que tá falando sobre dúzia. Então, eu quero que vocês voltem, depois que assistir aqui, vão lá no Padlet, assiste o vídeo de dúzia e meia dúzia que vai ajudar a fazer essa lição, tá bom? E depois eu vou mostrar uma foto aqui no final que eu quero que vocês coloquem no caderno. Lembra como a gente fez de português, do monossílabo, de sílabo, colocar com um quadrado, assim, um destaque para quando a gente tiver dúvida, volta lá no caderno de português? Vocês vão fazer isso com matemática, tá? Então, vocês vão ver aí na página 34, no número 1 tá assim. Mariana colheu várias frutas de seu pomar. 44 laranjas, 23 mangas e 12 abacates. Na letra A tá perguntando assim: quantas frutas foram colhidas no total? Tia, para responder no caderno, esqueci de falar isso. Não precisa pôr no caderno, tá bom? Ó, do lado de cada probleminha tem um espaço em branco. Dá para vocês fazerem as continhas aí no livro, tá bom? Não precisa pegar o caderno, só depois para colocar lá o dúzia e meia dúzia que a tia pediu, tá bom? Então, a Mariana, ela colheu laranjas, mangas e abacates. Então, tá falando aí a quantidade de cada um, tá? E no A, ele pergunta quantas frutas foram colhidas no total. Total, como assim, tia, total? Juntando tudo, quantas frutas ela colheu? Então, juntando, somando, tá? Então, vocês vão fazer uma continha de mais com todas as frutas, certo? Na letra A. Na B, Mariana precisa colher no total, olha só, 2 dúzias de abacates. Quantos abacates ela ainda precisa colher? Então, tá falando que tem 12 abacates ali, certo? Porque ela já colheu 12. Ela precisa de 24. Então, quanto que é dúzia? Porque tá falando ali de 2 dúzias. Vocês vão ver lá na explicação do videozinho, quem não lembra, tá bom? Quem lembra já faz a continha. Quem não lembra que é dúzia, meia dúzia, vai ver lá no videozinho. É um vídeo bem curtinho, tá? Bem facinho de entender. No 2, Miguel tinha 14 reais e ganhou 32 reais do seu tio. Quantos reais Miguel tem agora? Então, ele tinha 14 e ganhou. Quando a gente ganha, a gente faz uma conta de mais ou de menos? A gente fica com mais coisa quando a gente ganha ou a gente fica com menos coisa? A gente fica com mais, tá? No 3, Amélia tinha alguns selos e ganhou outros 12 do seu pai. Então, alguns selos, não tá falando quantos selos ela tinha, mas ela ganhou 12. Ela passou a ter 48, então ela tinha uma quantidade, o pai dela deu 12, ela ficou com 48. Aí a pergunta é, quantos selos ela tinha antes do pai dela dar os 12 para ela? Tia, não sei, como que eu vou saber? Vocês vão pegar quantos que ela ficou, qual a quantidade que ela tem agora, depois que ela ganhou do pai. Vai pegar a quantidade que ela ganhou do pai, menos a quantidade que o pai deu. Quanto ela ficou com o total 48, menos a quantidade que o pai deu, que são os 12. Aí vai dar um número. Esse número é a quantidade que ela tinha antes de ganhar, tá? Então, pra gente saber, sempre quando a gente só tem uma parcela, um número e o total, a gente faz uma conta de menos para saber quanto que é o outro número, tá bom? No 4. Em uma escola, houve um show musical apresentado por alguns alunos. Lá na plateia lá desse show, estavam 232 pais e 105 alunos. Então, tinham pais e alunos. E ele está perguntando lá, quantas pessoas assistiram? Pessoas, alunos
e pais, todas juntas no total. Quantas pessoas tinham? No 5, presta atenção. Marília foi a uma loja e comprou esses produtos aí. Um jogo de jantar e um forno elétrico, certo? Aí ele tá falando assim: faça uma estimativa. Estimativa. Tia, o que é estimativa que eu não sei? A gente vai colocar um número mais próximo, que seja mais fácil de fazer uma conta, tá? Então, o que a gente pode fazer? O jogo de jantar é 412, a gente pode trabalhar com o número 410 ou até com o número 400, tá? E o forno elétrico, ó, tá bem ruimzinha, né, de ver? Mas, ó, o forno elétrico, ele custa R$687. A gente pode jogar um número mais perto, o 690 ou 700, tá bom? Aí a pergunta é assim: qual é o valor aproximado da diferença? A diferença é uma continha de menos entre os preços dos produtos comprados. Tia, não entendi. Vou explicar. Por que a gente vai arredondar? Vamos dizer assim, arredondar. A gente vai pôr um número mais fácil de fazer a conta, como a tia falou, 410 ou 400, e o 690 ou 700, que são os números mais próximos, mais fáceis de fazer a conta. Por quê? A gente estimativa que a gente põe um valor que é mais fácil de fazer uma conta de cabeça, por exemplo. Então, se eu for arredondar aí o jogo de jantar para R$400, e se eu for arredondar o forno elétrico para 700, por exemplo, a diferença entre um produto e outro, então 400 do aparelho de jantar, 400, para chegar no 700, 500, 600, 700. Então, essa diferença aí é de R$300, tá? Não precisei fazer conta, fiz na minha cabeça. Por isso que a gente fala estimativa. Eu ponho um número mais fácil de fazer a conta, tá bom? Para poder fazer ela de cabeça, tá? Então, se vocês quiserem armar a continha, tudo bem, tá bom? Mas a gente põe um número mais fácil de calcular, um número terminado em 0, tá? Fica mais fácil de fazer uma conta de cabeça. Aí na página 35 tem outro aqui que é pra gente interpretar, tá? Observe no monitor ao lado a quantidade de livros de uma biblioteca e responda as questões. Então tá aqui, ó. Quantidades de livro da biblioteca, lá em cima do vídeo. Qual é o tipo de livro? De contos, de poemas e de fotos. Quanto livro tem de cada? Tem 264 livros de contos, 53 livros de poemas e 123 livros de fotos. Aí a pergunta A é assim: quantos livros de contos há a mais que os livros de fotos? Sempre que a gente pergunta assim no probleminha. Quantos anos eu tenho a mais? Quantas frutas eu tenho a mais? Quantos livros eu tenho a mais? Eu vou fazer uma continha de menos, uma subtração. Por quê? Para eu ver qual é a diferença. Ó, por exemplo, ele está perguntando aqui, livros de contos e o de fotos. Qual que tem menos? O de contos ou de fotos? Qual que tem mais? Desculpa. Ó, o de contos tem 264, o de fotos tem 123. Então, quando eu falo assim, quantos eu tenho a mais? Qual é maior? O de contos, maior quantidade de contos. Então, quantos de contos tem mais que 123? Do 123 até o 264, quanto tem aí? Qual é essa diferença, tá? Então, essa diferença é uma continha de menos. Aí eu vou saber quantos livros tem a mais, tá bom? Aí vocês vão responder ali no livro mesmo. Pode armar a continha aqui nesse espaço em branco, ó, tem um espaço em branco aqui, tá bom? Coloca assim letra A e faz a continha e depois põe na letra B. Quantos livros de poemas há a menos que os de contos? A mesma coisa, tá bom? Aí no 7 tá assim, ó, pra vocês pensarem, hein? Um desafio. Tem ali 3 caixinhas, ó. Uma caixinha com 321 canetas, aqui na amarelinha, ó. Na caixinha azul tem 262 lápis e na caixinha rosa tem 114 borrachas.
E ele tá falando assim: você vai inventar um problema usando os dados da ilustração abaixo. Vocês vão criar um probleminha. Por exemplo, na sala do terceiro ano A da professora Carol, os alunos tinham tantas canetas, tantos lápis, tantas borrachas. Aí vocês vão fazer uma pergunta em cima desses números aí, dessas informações, tá? Tem um monte de exemplo aí de probleminha, volta aqui, pensa num que a gente pode usar com esses dados aqui, com esses números, tá bom? Aí no 8 é um gráfico. Em uma exposição de fotos de animais, há fotos de diferentes animais. Observe o gráfico ao lado para responder as questões. Então, é uma exposição de fotos. Então, tem ali, ó, o número de fotos está em pé, 0, 30, 60, 90, 120, 150. E os animais estão embaixo, cão, gato e o peixe. Tá mostrando ali a quantidade de cada um. E aí ele pergunta na letra A: quantas fotos estão expostas ao todo, no total, resultado final, tudo isso a gente tem que somar tudo para saber quanto que foi, tá? Então a gente soma a quantidade de cão, quantidade de foto de gato, quantidade de foto de peixe, junta tudo e vai dar um resultado aí. No B, quantas fotos de gatos há a mais que fotos de cães nessa feira? Lembra? A mesma coisa do exercício 6 que a tia falou, tá? E aqui, ó, é o que a tia quer que vocês copiem, ó. Que vocês coloquem no caderno. Ai, ficou bem... Peraí. Vou diminuir assim pra vocês verem. Ó, eu quero que vocês coloquem isso aqui no caderno. Uma dúzia é o mesmo que 12 unidades. Então, vocês podem desenhar 12 ovos, 12 laranjas, 12 abacates, 12 canetas, 12, tá? E embaixo vocês vão escrever meia dúzia é o mesmo que 6 unidades, tá? Então, 6 laranjas, 6 ovos, 6 abacates, 6 canetas, certo? Coloca lá num balãozinho, uma nuvenzinha, faz um quadrado com a régua bem colorida, assim, para quando precisar consultar, vai lá nessa parte do caderno para consultar e tirar dúvida, tá bom? Qualquer coisa a tia tá aqui, é só chamar que eu ajudo vocês, tá bom? Um beijo, bons estudos!